bem-vindo em nosso meio. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Esta é uma manhã de conquista. Essa é uma manhã de vitória. Essa é uma manhã de ensino da palavra do Senhor, para te dar estratégias para conquistar, para avançar e para colher a vitória. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste esta grande beneficência. E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Repita comigo: não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu povo tão grande? Essa palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, de Salomão, o que Salomão pediste. E disse Deus: Porquanto pedisse isso, e não pedisse para ti muitos dias, nem pedisse para ti riquezas, nem pedisse a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. E também até o que pediste te dei, assim como riqueza, até o que não pediste te dei, assim como riquezas, como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis, por todos os teus dias. Amém? Salomão, ele tem um sonho. E nesse sonho o Senhor lhe apresenta e fala: Pede o que queres que eu te darei. E nós bem sabemos que Salomão não pede para ti honra, riquezas ou glória. Mas antes dele fazer o pedido, tem uma coisa que me chama muita atenção. Ele fala: eu sou um menino, então eu sou pequeno, eu me vejo ainda pequeno. Eu não sei como sair e não sei como entrar. Então isso me chama muita atenção. Mas Salomão, ele faz o seu pedido ao Senhor, e nós sabemos que ele agrada o coração de Deus. Que Deus contempla o pedido de Salomão. E Salomão, ele começa o seu reinado em obediência, em proximidade para com Deus, em fidelidade. Ele tem uma fidelidade com o Senhor. Mas no meio do caminho, no percurso da sua experiência com Deus, no seu caminhar, a sua trajetória com o Senhor, Salomão se perde. Salomão se corrompe. Salomão se envolve em idolatrias. E ele desagrada o coração de Deus. Ele se afasta de Deus. Mas nos seus últimos dias de vida, esse mesmo Salomão, ele busca Deus, ele tem reflexões sobre a sua vida, ele analisa como foi a sua experiência, e ele busca ter um concerto com o Senhor. E ele tem, através das suas reflexões, ele busca se encontrar novamente com o Senhor. Ele demonstra arrependimento, ele demonstra quantas vezes que ele errou. Ele começa uma trajetória bem, ele faz um percurso ruim, se afasta. E ele termina querendo novamente a presença do Senhor. Nós temos que aprender a entrar e a sair. Nós temos que aprender a ter sabedoria, buscar sabedoria, para que eu entre bem em todos os lugares e para que eu saia bem de todos os lugares. E é isso que o nosso pastor tem ensinado. É isso que o nosso pastor tem ensinado domingo após domingo nos últimos cultos neste lugar. O pastor falou sobre Noé.
Noé, ele não achou graça na presença do Senhor? Sim ou não? Ele achou graça aos olhos do Senhor. E o Senhor, ele dá uma palavra para Salomão, para Noé: construa a arca. Ele dá essa palavra para Noé: construa a arca. E Noé, ele consegue andar em retidão, fidelidade e obediência. Noé começa a sua história com o Senhor muito bem, porque o Senhor achou graça nele. E ele começa a andar em retidão, ele apresenta o projeto da arca para os seus filhos, ele consegue envolver os seus filhos nesse projeto. E aí eles constroem a arca e tudo estava caminhando bem. Aos olhos do povo, aos olhos da cidade, o que esse homem está fazendo, um tão grande projeto, porque quantidade de madeira, são loucos. Aos olhos do povo ele era louco, a sua família era louca, mas aos olhos do Senhor, o Senhor tinha graça. Aos olhos do Senhor era uma família que estava andando em retidão, em fidelidade e obediência. E aí eles constroem a arca, e nós sabemos, e nós aprendemos, e nós somos ministrados, que eles constroem a arca, que eles entram na arca de uma maneira correta. Qual era a ordem do Senhor para entrar na arca? Eles tinham que entrar Noé, os seus filhos, a sua esposa e a esposa dos seus filhos. Tinha ordem, tinha lugar, tinha a maneira correta. Cada um no seu lugar, cada um no devido lugar. E eles entram na arca bem. Eles começam a trajetória deles muito bem. Eles permanecem na arca também de uma forma muito bem. Eles permanecem um período na arca vivendo bem. Mas nós nem sabemos que o segundo momento mais importante é o momento de sair da arca. E era esse momento que eles tinham que se atentar para saírem bem para o novo projeto, para saírem bem para a construção de uma nova humanidade, para saírem bem para o novo do Senhor, para aquela nova geração. E aí nós sabemos que eles saíram da maneira errada. Todo o esforço que eles tinham feito, empreendido para a construção da arca, era hora de ser finalizado. E eles saem da maneira errada. O que o Senhor falou nesse momento? Agora, para sair da arca, vai sair Noé, a sua esposa, os filhos e as esposas dos filhos. E nós bem sabemos que eles não saem da maneira correta. Eles não saem na ordem certa. E aí nós sabemos que quando eles saem de uma maneira errada, eles vão sofrer a consequência. Quando eles saem da maneira errada, há erro, a morte, a destruição e a vergonha. Eles saem para um novo tempo e eles não saem de uma forma abençoada. Nós temos que aprender a entrar, a permanecer e a sair dos lugares muito bem. Nós temos que aprender a sair muito bem. Eu sempre falo a história e vivencio a história. Essa que é a verdade, sempre vivenciei. E assim, a pessoa quando entra no ambiente de trabalho, ele entra uma mansidão, é uma ovelhinha mansa, aí a gente ainda brinca que ele entra com a mãozinha para trás, né? Então ele entra com a mãozinha para trás, aí ele começa a permanecer no trabalho, e quando ele determina que ele quer sair, ele já vira a mãozinha para frente, e ele começa a acusar: eu não gosto dessa empresa por isso, eu não gosto do meu chefe por isso, essa empresa é ruim por isso, e ele tem um dedo acusador. Eu falo que rapidamente a mão dele muda para trás para frente de uma forma muito rápida. Muitas vezes ele entra no trabalho bem, ele trabalha bem, permanece bem, e na hora de sair ele é vergonha. Na hora de sair essa pessoa não consegue sair da melhor maneira. E aí tem as desculpas que quiser, tem as historinhas que quiser contar. Ah não, porque a empresa não vai me mandar embora, então eu vou faltar. Já tem a história que a pessoa quer contar as estratégias determinadas para criar essa saída. Então eu vou faltar, então eu vou dar atestado, porque a empresa não presta mais para mim. E ela sai numa situação de vergonha. E pior que vergonha, e pior que essa situação, eu digo, como essa pessoa entrará no novo tempo depois de tudo que ela fez nesse ambiente para sair desse lugar. Você não sai debaixo de bênção. Você sai debaixo de maldição. O seu novo tempo, você não vai colher bênção.
Tenha certeza que aquele que plantou limão, ele não vai colher a laranja. Não queira plantar uma determinada espécie e colher uma melhor. Você vai colher os frutos do que você plantou. Se há bênção, se há ordem, se há obediência, os frutos serão de bênção, de ordem e de obediência. Se há erro, se há maldição, se há desobediência, os frutos vão ser erro, maldição e desobediência. Jericó, nós aprendemos sobre Jericó, sobre a grande conquista. E como o pastor pôde ainda nos falar nessa manhã, aquele povo tinha uma promessa de conquistar aquela terra. Aquele povo, ele passa por meio do rio, os pés passaram em pés secos, não tinha água, o Senhor determinou, eles passaram. Os inimigos, quando escutam falar isso, eles têm temor, eles falam, estão chegando o povo de Deus. O povo de Deus vai nos consumir. O coração dos inimigos desfalece, não tem mais força, seremos com certeza derrotados. Então eles veem o poder do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó na vida daquele povo. Os inimigos vêm. Josué, ele lidera com estratégia, obediência e organização. E aí nós bem sabemos que eles avançam. Nós bem sabemos que tinha também a ordem certa. Os homens, 4 servos de Deus, sacerdotes, levantavam a arca. À frente da arca iam 7 sacerdotes com as 7 trombetas. Na frente dos sacerdotes, os guerreiros armados preparados. E atrás ia o povo. Então nós sabemos que tinha uma ordem determinada, um lugar certo para cada pessoa estar para aquela guerra. Então você vai levantar a arca de Deus. E aí se posicionará 7 sacerdotes com as trombetas. Havia a ordem, o lugar certo. E para todas as coisas, irmão, a ordem ao lugar certo. Ao lugar do líder, ao lugar do gestor, ao lugar do pai, ao lugar de uma mãe, há uma ordem. Se não houver ordem, vai ter perda, vai ter prejuízo. Se não tiver uma ordem, não há lar que subside, que permaneça. A ordem para o patrão, a ordem e lugar para o empregado. Há um lugar certo, e quando você está nesse lugar certo, há segurança, há resultados, há bênção, a paz e a prosperidade. Então, muito cuidado para estar em lugares errados. Muito cuidado para se sentar em lugares errados. Muito cuidado em tomar lugares errados. Mas queira permanecer no lugar certo, na ordem certa, fazendo o que é certo. E eles entraram de uma maneira certa em Jericó. E eles entraram para conquistar, mas eles saíram de uma maneira errada. Abra comigo em Josué 6:17. Eu preciso aprender a entrar certo e a sair certo. Josué 6:17 diz assim: porém a cidade será anatema ao Senhor, e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anatema, para que não façais malditos ao tomares o anatema. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda prata, ouro e vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. A palavra anatema significa que algo, pessoa, animal, objeto é totalmente dedicado ou à destruição ou à consagração a Deus, em um ato de guerra santa. Então, ou é entregue a consagração ao Senhor, ao altar do Senhor, ao tesouro do Senhor, ou é consagrado para ser destruído, ou ele é destruído.
Ou é consagrado, ou é destruído, ou é queimado, destruído na sua totalidade. Não tem outro caminho. Ou é do Senhor, ou é para a destruição. E nós sabemos que o que aconteceu da saída de Jericó, que foi maldição para aquele povo, foi que eles não entregaram os despojos de guerra. Eles não entregaram tudo. Eles não entregaram tudo. Eles entregaram uma grande parte, mas não foi tudo. Aquela cidade era primícia. Aquela cidade era um incenso suave ao Senhor. Que o Senhor tinha entregado aquela cidade na mão do seu povo. O Senhor tinha dado a vitória. O Senhor entregou, eles não precisaram de tanto esforço. O Senhor entregou Jericó. E aquela cidade era anatema, era primícia, era o primeiro, era o incenso suave ao Senhor. E o Senhor fala, tudo era para ser entregue. Então você não podia ficar com um único objeto, aquele povo não podia pegar um único objeto. Ele tinha que ser ou consagrado ao Senhor ou à destruição. E nós sabemos que aquele povo entrou em Jericó muito bem. Na sua ordem, bem. Na sua posição, bem. No lugar, bem. E eles guerrearam. E eles avançaram e o Senhor entregou a cidade na sua mão. Mas quando eles saíram, eles não foram fiéis para sair daquela cidade. Para vencer a próxima guerra, era importante o povo de Deus saísse da maneira correta de Jericó. Mas eles saíram errado. Acã, um dos príncipes, um dos guerreiros, ele toma para si uma capa que simboliza que não precisa de líder, eu não preciso de líder. Ele retira uma capa daquela cidade. Ele retira a prata, que significa purificação e redenção. Era para ser entregue e consagrado ao Senhor. Ele retira o ouro, que significa a glória de Deus. Aquele homem, ele pega para si alguns itens e ele traz a destruição e a maldição para o seu povo. Ele pega o que não era dele e que era do Senhor. Cuidado com uma equipe dividida. Cuidado com projetos divididos. Cuidado em andar com pessoas que não são obedientes. Cuidado com sentar à mesa de pessoas que não são obedientes. Eu li uma palavra esses dias que dizia o seguinte: não normalize a ingratidão. Por que a gente acha que tudo é normal? Por que a gente está em rodas de conversa que as pessoas estão zombando de líderes, de autoridades e nós achamos isso normal? Que nós estamos com amigos, com colegas que são ingratos e nós percebemos e nós continuamos com eles conversando, jogando papo fora. Não normalize a ingratidão. Não normalize aquele que traz maldição para um povo. Que você está no meio dele, e a maldição não veio só sobre Acã, mas veio sobre todo o povo hebreu, que estava conquistando, estava avançando, que tinha a cidade primícia que seria para subir ao Senhor como um incenso suave e agradável. Mas não foi dessa maneira. Temos que entender que nós gritamos hoje, nós iniciamos o nosso grito, mas que nós estamos aprendendo a entrar, a permanecer e a sair bem dos lugares onde estamos. Nós estamos aprendendo a guerrear, então nós temos que estar atento, porque há perigo. Nós temos que estar atento em tomarmos o lugar certo e permanecer no lugar certo. O que aconteceu com Sansão? Sansão, ele não entendeu, não compreendeu quando o Espírito de Deus não estava mais com ele. Ele não entendeu quando ele errou e o Espírito do Senhor se afastou dele. E ele quis ainda para mais uma guerra, mais uma batalha sem o Espírito de Deus. O povo hebreu foi da mesma maneira. Ele não entendeu. Eles saíram de Jericó como se tivessem conquistado, tinham conquistado. Só que eles não entenderam que quando eles saíram daquela cidade, o Espírito de Deus já não estava mais com eles. Eles não compreenderam. Eles não sabiam que não estavam mais com eles. Na verdade, eles entraram em Jericó vencedor, mas saíram perdedor, porque eles saíram sem o Espírito de Deus. Mas eles ainda não sabiam. Estamos saindo de um ano e entrando em um novo ano. E precisamos aprender a sair para entrar com bênção.
para entrar um novo ano como conquista, como bênção, tudo como colocarmos as nossas mãos, a planta dos nossos pés ser abençoado. Realmente, essa palavra se cumprir no nosso ano de 2026. E aí, o povo de Deus, eles vão para a próxima conquista, que é a cidade de Ai. Gostaria de ler o capítulo 2 de Cânticos 15, mas não precisa ler. Cânticos diz o seguinte: apanhai as vossas raposas e rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor, estão floridas, estão crescendo, estão lindas os nossos campos. Mas vão e apanhem as rapozinhas, porque elas fazem mal. Nós temos que ter muito cuidado com os detalhes. Os detalhes são as rapozinhas. Nós temos que tomar muito cuidado. Um detalhe, um lugar errado, a pessoa errada, no lugar errado, fazendo o que não é para ele fazer. Porque às vezes ele está no lugar errado, no lugar que não era para ele estar. Ele está fazendo bem aquilo. Parece que ele faz bem, mas não era para ele fazer, porque o lugar não é dele. Então nós temos que estar no lugar certo, para podermos fazer o que é certo. E o detalhe pode nos trazer bênção ou destruição. São as rapozinhas, os pequenos detalhes. É o pequeno. Às vezes nós somos fiéis no muito, no grande nós somos obedientes, mas no pequeno detalhe nós falhamos. No pequeno detalhe nós não nos atentamos. E a próxima cidade de Ai, ela era o poço de Jericó. Não tinha muralhas grandes, não tinha fortalezas para serem conquistadas. A Bíblia declara que era uma cidade débil, uma cidade fraca, pequena. Tanto é que Josué manda os espias à cidade para verificar como é a cidade, e nada aconteceu. Eles não foram perseguidos, ninguém da cidade estranhou, tudo era normal, a cidade era pequena, era simples. O que falaram para Josué? A cidade é pequena, a cidade é fraca, a cidade é desprotegida. Só que nós sabemos que quando Josué, eles ainda falam para Josué assim, olha, não precisa nem mandar uma grande quantidade de guerreiros. Um pequeno grupo de guerreiros já basta para conquistar essa cidade. E assim eles vão para a nova conquista, para a próxima conquista. E nós sabemos que é vergonha. Eles saem de lá humilhados, eles abandonam a guerra no meio do percurso. Eles saem de lá humilhados, porque a presença de Deus já não estava mais com eles. Por causa do quê? Do pecado de Acã, que trouxe a maldição para o povo. Por causa desse príncipe, que pegou o que não era dele. Ah, mas ele só pegou 3 itens, só pegou uma sacola. Mas era consagrada ao Senhor, era uma cidade de primícia, era anatema, era para a consagração ou para a destruição. E ele trouxe a maldição para o seu povo. Foram vencidos pelas rapozinhas, foram vencidos pela infidelidade de um homem, pela desobediência, pela ganância, e aí todo um povo perece. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de algumas situações que eu tive a experiência com o pastor. O pastor Marcos, ele sempre nos fala dos pequenos detalhes. Ele sempre nos instrui dos pequenos detalhes. Durante alguns anos, nós fizemos bazar. Então, nós fazemos bastante bazar. Assim, 2 vezes por ano, nós fazemos bazar. E eu lembro que um dos bazares que nós fizemos, o pastor sempre nos passava orientação. Então, sempre nos passavam orientação. E aí, as orientações eram basicamente assim. Uma das vezes no bazar, ele falava assim, olha, nós estávamos separando coisas, nós preparávamos o ambiente. Quando nós fazíamos o bazar, era roupa masculina, roupa feminina, que era o bazar para a população, de peças por R$1, 50 centavos, brinquedos. Então nós separávamos masculino, feminino, criança, sapatos, brinquedos. Nós fazíamos bazar às vezes no estacionamento, enchíamos o estacionamento todo. Fazíamos dentro da igreja, quando estava em construção. Nós fizemos bastante na cidade de Suzano. E aí dos bazares, o pastor falou o seguinte, não pegue nada do bazar. Ele falou para mim em casa, Carla, vamos orientar para que ninguém pegue nada. A
A pessoa está indo lá para trabalhar, está separando coisas, está se doando o seu tempo, amém. Mas dessa vez ninguém vai retirar uma peça do bazar. Eles não vão pegar nada, não vão comprar nada, eles estão indo exclusivamente para trabalhar. Aí tudo bem, aí eu lembro que eu cheguei lá, era um sábado bem claro, bem assim, igual estava hoje, um sol bem bonito. Aí chegou eu, o Marcos e as duas meninas, a gente só tinha as duas meninas, 4, 2 anos. E aí eu lembro que a gente chegou num dos cômodos da igreja e estava repleto de brinquedo, mas tinha sido doado muito brinquedo. Era a casinha da Barbie, parecia que você estava numa loja de brinquedos. E aí as mulheres que estavam lá falaram assim, olha, Carla, para suas meninas. As meninas já correram, já começaram a mexer em tudo, né, porque era pequenininha. E elas falaram assim, olha, Carla, para suas meninas. E aí eu olhei assim para o Marcos, ele já fez assim para mim, a gente já tinha conversado em casa, ele já fez assim. Eu falei, não, não é. Mas olha as pequenas coisas, os pequenos detalhes, as raposinhas. Aqueles brinquedos tinham sido doados para o povo, para que o povo pudesse comprar para o seu filho um item, um brinquedo, por um preço simbólico, muito simbólico. Não era para mim, era para o povo. Estava destinado para alguém, não era para mim. Houve outros momentos do bazar que o pastor falou o seguinte, nós estamos há dias trabalhando, há dias separando roupa, verificando, vendo o que é bom. E aí ele falava o seguinte, se você encontrou uma peça que você quer adquirir, pode separar essa peça para você. Então as pessoas separavam, gostei dessa calça, separava para si. Então acontecia dessa maneira. Se o pastor falasse, é para pagar a peça, pagava a peça. Se o pastor falasse, pode levar gratuito, levava gratuito. Mas tudo debaixo de uma ordem. Tudo debaixo de obediência. Tudo debaixo de bênção. Imagine você ir trabalhar num bazar, ficar uma semana trabalhando, querendo abençoar uma comunidade, deixar uma raposinha, um detalhe, fazer que você saia de um projeto amaldiçoado. Imagine eu levar um brinquedo que não é para mim, que não existe ordem para mim, para dentro da minha casa. Eu estou levando uma maldição, algo que não é para mim. Nós temos que compreender que a falta de fidelidade, obediência, ganância é destruição. Uma pessoa traz contenda, divisão e queda a todo um povo. Que nós, como igreja de Cristo, sejamos aprovados em fidelidade, zelo, temor, amor, atenção nos detalhes. Atenção nos detalhes para vencermos e termos as grandes conquistas. Se você não se atentar aos grandes detalhes, você não vai vencer as grandes conquistas. Comece nos pequenos, comece no fazendo certo na sua casa, comece fazendo o melhor na sua casa. Comece vivendo o melhor na sua casa. Quantas lares, quantas casas preparam a melhor mesa para um visitante, para um convidado, mas não consegue olhar nos olhos dos seus, que todos os dias estão com você, e falar, hoje eu vou separar a melhor mesa, vou fazer a melhor mesa de café da manhã, a melhor mesa de jantar, para os meus, os melhores talheres para os meus, os pequenos detalhes dentro do teu lar, que vai curar e trazer bênção à sua mesa. Nós somos um corpo, nós somos uma só língua, um só batismo, uma só direção. Temos que caminhar para o mesmo alvo, que é fazer discípulos batizando e ensinando. Temos que ter aliança com a igreja de Cristo, com a noiva. Amém?